Página do Departamento de Evangelização de Infância e Juventude, né, que tem suas atividades aos sábados, das 15 para as 13 até as 16 horas. Porém, nós estamos entrando em período aí, né, de trabalho de verão, então teremos os nossos trabalhos reduzidos a partir do dia 15, neste sábado, né, onde funcionaremos apenas segundas e quintas-feiras à tarde e à noite e alguns sábados. Creio que nós já estamos com o nosso horário fixado aqui no balcão, então o pessoal pode conferir ali, né, para não ser pego de surpresa, chegar aí num outro dia e não ter trabalho, né? Justamente para que a gente possa manter as atividades e não pesar para ninguém, para a gente fazer esse horário novo de verão. Vamos fazer aí a nossa prece, para que a gente possa trazer o nosso pensamento aqui para dentro, buscando tranquilizar as nossas ideias e tendo a certeza de que esses amigos espirituais já estão conosco desde a nossa chegada, se alegrando com a nossa decisão de estarmos aqui, buscando nos dar a assistência necessária para que saiamos daqui muito melhores, para que saiamos daqui mais equilibrados, em condições melhores de enfrentar essa semana. Então, obrigado, Pai, muito obrigado por esse grande manancial de auxílio, de bênçãos que recebemos. Obrigado a Ti, Mestre querido, por tantos exemplos e tantos amigos que estão no nosso caminho a nos auxiliar. E obrigado por esse pequeno espaço de trabalho, esse espaço de convivência que temos, para que possamos sempre vir buscar nosso auxílio para nos mantermos mais fortes. Graças Te damos, que assim seja. Então, sejam todos bem-vindos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alex. Essa palestrinha que nós temos agora antes do passe, ela tem o intuito de fazer com que o nosso pensamento fique mais firme aqui dentro, a gente não fique, né, com o pensamento variando. Então eu estou aqui parado escutando a palestra, aí de repente se eu chego de supetão, aí eu entro no passe, aí eu me lembro que eu comprei um pé de alface, o pé de alface estava ruim, vou ter que comprar outro, ou então, né, que eu tenho que pagar a conta no banco, e aí o pensamento vai e a gente não consegue receber o passe de maneira apropriada. Então, justamente, né, esse item, essa atividade, ela tem o intuito de fazer com que o nosso pensamento volte aqui para dentro. Nós estamos utilizando aqui, nas segundas-feiras à noite, um livrinho chamado Agenda Cristã. Para quem não conhece, eu recomendo, é muito bom, da coleção dos livros ditados pelo Espírito André Luiz, né, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. O item de hoje que nós vamos comentar é o item número 33, intitulado Sem Tais Armas. Sem tais armas. Vamos ver o que o André Luiz tem para nós aqui no dia de hoje. Sem tais armas. Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão dolorosa será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Esse textinho do André Luiz, né, ele me trouxe um pensamento muito interessante quando nós vamos observar as nossas atividades no mundo e como nós nos portamos. Muitas vezes nós temos plena noção do que é negativo, do que é ruim fazer para os outros, né? Do que nós chamamos de mal, meu Deus, mas o que é o mal? Não, mas eu tenho noção do que é o mal. Eu não vou me meter a fazer mal para ninguém. E aí eu disse, bom, não vou fazer mal para ninguém, então eu vou ficar sentado em casa ali na frente da TV, ficar lá assistindo meu programa, assistir meu futebol, minha novela, vou assistir tudo que for passar ali.
e tô ali, não tô fazendo mal para ninguém, não tô nem saindo de casa, como é que eu vou fazer mal para os outros, né? Mas imaginemos assim, um homem, né? Imaginemos um homem que depois de várias oportunidades de aprender a dirigir e manusear bem um carro, pedisse à providência divina um automóvel. E esse homem pede um automóvel à providência divina com o intuito de poder transportar aqueles que necessitam, aqueles que não podem se locomover, aqueles que têm problema, né, de locomoção, os mais frágeis, os enfermos. Então o objetivo dele é esse. E a providência divina, auxiliando o homem, né, nesse intento de fazer algo positivo, então, vou te dar um automóvel. Aí Deus vai lá e dá um automóvel para o homem. E assim que o homem adquire aquele automóvel, ele começa, né, no entusiasmo, aí já traça planos, traça metas, né, projeta todas as atividades que vai fazer, cada pessoa que ele vai atender primeiro, beleza. Inicia muito empolgado. Aí de repente ele diz assim, eu vou deixar o meu automóvel, vou estacionar ele um pouquinho aqui na calçada, aqui, né, na rua. Depois eu sigo a minha tarefa, vou descansar um pouco. E nesse intento de parar, né, de não observar direito as suas atividades, o automóvel é posto ali. E no outro dia o homem tem uma distração, no outro dia tem um compromisso e o automóvel vai ficando ali. De certo que ele com aquele automóvel não saiu por aí, né? Não bateu em ninguém, não atropelou ninguém, não causou prejuízo com aquele carro, porém o carro ficou parado na rua, apodrecendo. E nós sabemos que qualquer bem nosso que fica estacionado e não é utilizado, estraga. Se nós formos observar o papel do tempo sobre esse automóvel, podemos dizer que é um mal. Muitos de nós não se entregam a fazer o mal. Mas o mal, né, entre aspas, o mal. Qual o trabalho que o mal deve estar fazendo sobre nós quando nós não praticamos o bem? Fato que é que aquilo que nós deixamos parado, estraga, apodrece, atrofia, perde a utilidade e até passa do tempo de uso. E agora o homem com aquele carro enferrujado, os pneus murchos, né? Com toda a lataria apodrecida, a fiação já velha, não é mais capaz de fazer o bem que ele queria. E vai chorar, vai espernear a providência divina, mas é passado o tempo. Assim somos nós muitas vezes com a nossa oportunidade de reencarnação no mundo. Acreditamos que não estamos fazendo mal. Mas o que será que o mal está fazendo sobre nós? Qual será o efeito do mundo sobre nós? Não podemos esquecer uma frase significativa de Jesus, não é? Eu venci o mundo. O que Jesus quer nos dizer com eu venci o mundo? Ele esteve no mundo, fez parte do mundo, mas não pertencia ao mundo. Pois o mundo não foi feito para ter pessoas e seres. O mundo foi feito para os seres transitarem e evoluírem. Ou seja, em trabalho pelo mundo. Então as nossas atividades, elas são um exercício que vai fazer com que não venhamos a estragar a nossa oportunidade física, a nossa reencarnação. Fato é que vamos ver o seguinte, vamos pegar um homem que durante muito tempo pratica exercícios e de pronto ele resolve parar e fica parado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando ele vai retornar a fazer a sua carga de exercícios, ele terá uma certa dificuldade. Que dirá nós, talvez, se nunca tivéssemos feito exercícios e vamos tentar do nada fazer uma atividade física, correr, subir uma escadaria, abaixar para pegar algo que caiu no chão. É um esforço. Pois bem, é o tempo agindo sobre a oportunidade física. O tempo agindo sobre nós seres criados por Deus. E o pior de tudo, agindo sobre a nossa moral.
sobre o nosso íntimo. Não podemos esquecer que nós somos espírito. Quando pensamos em nós, pensamos assim, mas eu não estou fazendo... Alto lá. Eu sou uma estrutura muito grande, né? O corpo físico é o automóvel pelo qual eu me movimento no mundo, mas eu sou espírito. E sendo espírito, a doutrina espírita nos traz que nós temos atributos. Temos a ideia, o sentimento e a vontade. São os atributos com os quais nós nos movimentamos no mundo. E aí vamos observar, não é? Quais são as ideias que produzimos, os sentimentos, como está a nossa vontade de melhora, firme, né? Agora no final do ano a gente pode nivelar um pouco a nossa vontade de melhora quando a gente vai olhar aquela anotação que está lá no que nós nos comprometemos em 2017. Olha de 2017 para 2018, eu vou perder peso, eu vou trocar de emprego, eu vou terminar os estudos, eu vou melhorar, eu não vou mais discutir com o fulano, eu sei que é difícil, mas quando eu ver ele eu vou sorrir, e até hoje não deu um bom dia. E assim foi o ano todo, e caminhamos, e as oportunidades vieram, e nós com o carro estacionado na frente de casa, saindo a pé, não fazendo mal para ninguém, mas sendo vítima do mal o tempo todo, onde o tempo que estamos expostos aos males do mundo, sem fortalecer o exercício da nossa moral, porque isso que é interessante, o espírito, para se fortalecer na moral, precisa da matéria, ou seja, não é somente em casa, refletindo no que é bom ou mal, que eu fortaleço o meu universo íntimo. É necessário ir para a labuta, estar na frente das pessoas, interagir, né, dar o rosto à tapa, ir para a convivência com os outros. Muitas vezes nós acreditamos assim, faz anos que eu briguei com o fulano, mas faz anos que eu não falo com ele, isso aí está até superado. Não, agora está tudo bem, nem lembra mais, nem... E aí surge um evento de família onde eu vou ver o fulano depois de 2 anos de ter dito umas barbaridades para ele. E eu começo a tremer, começo a suar frio, penso, meu Deus. Aí já vem, não vai no evento, já inventa uma outra coisa. E a família toda vai estar lá e tu vai estar em outro lugar e a família toda lá. E percebemos o quanto estamos frágeis nesse nosso lado moral. Acreditávamos que estava superado, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, eu jurava que esse ponto em mim estava superado. E apareceu a pessoa, me falou um negócio, me deu uma vontade de voar no pescoço dela, eu parei e pensei, o que Jesus faria, o que Jesus faria, o que Jesus faria. Pensamos que estava superado, porque vencemos 1 minuto, mas afinal de contas Deus não é um carrasco, né? Você passa por uma difícil e passa por outra, dá um tempinho para o cidadão, né, para o vivente respirar, dá uma trégua para o vivente, aí depois... Lá na frente tentamos de novo, mas se espera que o aluno estude. Que dirá do aluno que, ficando de recuperação, pede uma chance ao professor para não repetir o ano? O professor diz, tudo bem, te dou 1 mês. E ele sai de férias, vai surfar, vai andar de bicicleta, vai namorar, vai ao cinema, volta na data prevista sem ter estudado. É óbvio que o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. De fato que se não mudarmos as nossas escolhas, não há como mudar tudo que é gerado ao nosso entorno. É necessário trabalhar. Quando eu digo trabalhar, se dar o esforço da melhora no campo mais difícil, que é o da convivência com o próximo. O campo do exemplo, da exemplificação através do sacrifício. Qual o sacrifício? Sacrificar um pouco da nossa vontade, um pouco do nosso orgulho, um pouco do nosso ego, né? Engolir um sapo que outro, passar por cima daquela vaidade, para que lá na frente as pessoas pensem, não, mas o fulano foi educado comigo, eu acho que eu não posso falar assim com ele, merece um pouquinho de crédito. E aí as pessoas passam a ter, não é? Um carinho maior por nós, porque em determinado momento de dificuldade, vamos pensar bem, qual pessoa, aí nós vamos até nos sentir um pouco ofendidos, qual pessoa que não estando em um estado
momentaneamente enfermo de sentimento, agride o outro gratuitamente. Quem é que chega para nos agredir gratuitamente se não está momentaneamente desequilibrado? Ninguém. De graça, ninguém agride o outro. Algo há. Então, se algo há, é merecedor da nossa compreensão. E observando lá na frente que nós fizemos o trabalho de acalmar o coração, não sair esbofeteando, não sair, descontroladamente, a pessoa lá na frente compreenderá esse nosso ato e valorizará isso. Então é o nosso trabalho íntimo de modificação, de passar por cima dessas barreiras chamadas ego, vaidade, e nos melhorar, para que amanhã possamos, vir a caminhar juntos como almas mais educadas. Estamos no nosso horário. Vamos então, através da respiração, absorvendo esses fluidos que nos são dados com carinho, buscando manter o pensamento aqui dentro, aproveitando o máximo desse amparo que nos é dado, agradecendo a Ti, Pai Eterno, e a Ti, Mestre Jesus, por essa oportunidade de reencontro, que possamos levar daqui ao término desse dia o melhor possível, para onde quer que tenhamos que ir, para aqueles que tenhamos que conviver. Muito obrigado por essa nova oportunidade, que assim seja. Vamos aguardar que em breve